Bom, para começar eu queria retificar uma informação que eu havia dado em um vídeo sobre o Lewis Hamilton, né, o piloto inglês lá, né? Eu havia dito que o Paulo Figueiredo havia saído da Rádio Jovem Pan, mas não, cara, ele continua lá. Ele havia saído apenas do programa Morning Show, né, para ir para os Pingos nos Is. Ele está lá agora, certo? Então só abrir esse pequeno parênteses aí para retificar essa informação que eu havia dado naquele vídeo. Bom, nesse final de semana aconteceram algumas coisas envolvendo o pessoal do STF, o Barroso, o Voldemort, lá o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, o Lewandowski, e também o João Dória, o João Botox, que, como todo mundo sabe, foi ex-governador, é o ex-governador do estado de São Paulo, é um cara que tentou ser presidente, mas fracassou lindamente. Ele mal chegou a fazer uma campanha. Então, bom, aí o que aconteceu foi que esse pessoal aí do STF foi a convite do Dória para o Lídia, né, para uma reunião ali, que segundo, né, pelo que eu li aí em alguns sites, né, tipo da revista Veja, né, o pessoal lá foi para discutir sobre liberdade e democracia, por mais irônico que isso aí seja, né, porque, pô, cara, você pega que não salva praticamente ninguém ali, não salva ninguém. João Dória, como todo mundo sabe, quando ele foi governador daqui do estado de São Paulo, ele implementou um lockdown, implementou uma quarentena. Algumas pessoas até podem falar que, pô, mas ele fez isso aí porque todo mundo estava fazendo e ele realmente estava preocupado com a população. Não, ele não estava. Ele não estava e mentiu pra caramba em relação a essas questões aí envolvendo paternidade da vacina. E outra, o sujeito, eu vou até lembrar aqui, eu sempre vou ter de lembrar, o sujeito, não sei se vocês também recordam, que no final de 2020, quando ele implementou 2 mini quarentenas aqui, né, no Natal e no Ano Novo, ele estava em Miami, cara. Ele estava curtindo algumas folgas em Miami. Ou seja, ele não estava preocupado porcaria nenhuma com a população, cara. Não estava. Aí depois desse fracasso aí, enquanto candidato a presidente, ele caiu fora, né, ele saiu de cena. Aí você pega que o pessoal do STF ainda está nativa, né, em relação justamente a implementar uma pequena ditadura para cima justamente do povo brasileiro. Não dá para você ignorar isso, cara. Não dá para você, só porque você é de esquerda, você tá virando as costas para isso. Inclusive você até pode rir disso, né, rir desses acontecimentos cujas vítimas, a grande maioria, são pessoas ligadas à direita. Mas nada te garante que o cara vá virar o canhão para cima de você daqui a pouco. Nada garante isso aí. Né? Aí, bom, aí então eu li algumas matérias, eu li da revista Veja. A revista Veja, cara, que eu não leio já faz alguns anos. Eu li que quando havia mudado a direção, a revista que já era liberal, ela era pró Barack Obama, era pró movimento gay, era pró Rede Globo, ela bandeou para a extrema esquerda. Eu lembro de uma matéria em que, o que foi uma pequena, não foi entrevista, né? Foi uma observação, foi praticamente um artigo feito por uma das descendentes do Monteiro Lobato, dela ter falado que fez uma versão mais, entre aspas, inclusiva, do que mesmo de Emília, de Pedrinho, de Narizinho, da tia Anastácia, blá 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 blá. Tanto é que eu lembro das imagens também. A tia Anastácia, ela estava com aquele turbante africano, mas enfim. Aí aconteceu esse evento, aconteceu esse encontro lá em New York, o pessoal foi confrontado pelo que a grande mídia anda chamando de bolsonaristas, mas não, cara, eu acho que não dá para você resumir todos que estão questionando sobre o processo eleitoral, sobre as urnas eletrônicas, sobre o resultado das eleições, como bolsonaristas, cara. É muito fácil você fazer isso, você resumir, colocar todo mundo no mesmo pacote, né? Sendo que, na verdade, é um pessoal preocupado justamente com o Brasil, cara. Não dá pra você todo mundo bolsonarista, não. O cara que faz isso aí, ele tá sendo mau caráter, né? E nem preciso dizer que a Folha UOL, né, o grupo Folha UOL, a Veja anda fazendo isso, e outros veículos aí bandeados para a esquerda. Eu vi também alguns vídeos dos tais manifestantes confrontando os iluministros, né, os deuses do Olimpo. Inclusive, eu acho que o pessoal fez isso aí, boa parte, arvorado, na hipótese de que os deuses do Olimpo não poderiam fazer nada contra a gente lá fora. Mas enfim, cara,
baseado nisso aí, eu até fiquei esperando que alguém descesse a porrada, ou que ao menos alguém desse um soco nesses caras aí, porque você vê que eles estão merecendo muito mais do que isso, né? Estão merecendo muito mais do que isso. Esse pessoal merecia uns catinhos de pau, merece muito, cara. Merece muito, mas acontece que eu acho que nem assim esse pessoal vai aprender a virar homem, vai aprender a virar gente. Eu acho que nem assim, cara. Porque a quantidade de merdas que eles estão fazendo resultariam, né, em uma resposta muito maior do que um soco ou do que um chute. Mas aquele negócio, eles estão fazendo também com aquele pensamento de que o povo brasileiro não vai dar esse tipo de resposta física a eles. Seja aqui, né, seja aqui no Brasil mesmo, ou seja lá fora. Eles, com certeza, o que eu tenho quase 100% de certeza que eles devem achar que o povo brasileiro, né, genericamente falando, é cagão. Não tem coragem para partir para cima deles, né, com segurança e tudo. Fazer um montinho ali, arrebentando a porrada desses caras com segurança e tudo, cara. Essa galera acha, elas sabem muito bem que o povo brasileiro geralmente não tem essa verve mais violenta, nem que tenha motivos para justamente exercer essa violência. E uma coisa que me aborreceu também foi quando o Barroso, cara, o sujeito, a partir do momento em que ele defendeu aquele João de Deus, isso aí foi na época em que o cara havia sido acusado de mais de 200 estupros, o cara já mostrou que não vale absolutamente nada, cara. Ele não vale o que deixa na privada. O Barroso, aquele boca de veludo, aquele enrustido lá, ele não vale absolutamente nada, assim como os demais deuses do Olimpo. Mas enfim, aí então um dos manifestantes estava perguntando para ele sobre uma possível exposição do código-fonte das urnas eletrônicas, né, que o povo precisava saber disso. E ele falou com o iluministro numa educação tal que, ao meu ver, o que mesmo? O cara está fazendo isso aí justamente para convencer o Barroso a falar alguma coisa. Infelizmente, cara, existem algumas situações aí, algumas autoridades aí em que o pessoal tem que falar um pouco mais baixo, um pouco mais fino, tem que falar com toda a educação da galáxia para obter a sua resposta. Aí o que o desgraçado falou? O que mesmo? Perdeu, mané, numa mola. Perdeu, mané, numa mola. Quando eu ouvi isso aí, cara, eu me senti na favela da Rocinha, cara. E olha que o Barroso é carioca. Me senti ali no complexo do Alemão, andando pelas vielas ali. Me senti ali, embrenhado ali na Cidade de Deus, cara. Não que... não estou resumindo esse tipo de palavreado aos favelados, mas, cara, prova que o cara, quando o sujeito, ele justamente se depara com um cara que está querendo, o cara está, entre aspas, se dobrando para ele, ele vai e fala dessa forma, cara. Fala desse jeito rastaquera pra cacete. Mas acontece que o sujeito, ele não estava numa posição de autoridade, ele estava assim, cara. Ele estava assim, ele não estava com a toga ali enfiada no rego, só que ele ainda estava numa posição de autoridade, cara. Tanto é que o sujeito que perguntou lá pra ele, ele havia reconhecido isso aí. Porque se não fosse isso aí, eu acho que perguntaria normalmente, cara. Então, se bem que independente disso aí, cara, o sujeito, ele não tinha o direito de responder dessa forma pro manifestante, cara. Não tinha o direito de fazer isso. Mas também aquele negócio. O cara, ele tá tão acostumado a estar lá no Monte Olimpo, que ele trata qualquer um que esteja numa posição abaixo, em relação à autoridade, como seu súdito. Perdeu o mané? Perdeu o mané? Perdeu o mané? Isso aí até me fez lembrar também do dito do Oi Luiz TV, dele falando que só precisava colocar ali, só faltava colocar o boné do CPX na cabeça do Barroso, cara.
porque, pô, tá se comportando como um cara rastaquera mesmo, falou como um sujeito rastaquera. Aí você vê esse vídeo e conclui com a pergunta: pô, esse cara merece o quê? Depois disso que ele falou, esse cara, dessa forma que ele falou, ele merece o quê? Se bem que, como eu já havia dado a entender, já merecia muito antes, né? Porque tanto ele, quanto o Dória, quanto os demais aí estão fazendo um diabo para ferrar a vida da população, cara. Ele merecia mais o quê? Vendo isso aí. Eu havia separado uma matéria aqui da revista Veja, da Veja Online, falando que os iluministros, os deuses do Olimpo, estariam, as sumidades estariam sendo atacadas por bolsonaristas. Olha só. Bolsonaristas atacam ministros do STF em Nova York. Veja vídeo. Magistrados foram aos Estados Unidos para participar de eventos sobre democracia e liberdade, né? Aqui. No último domingo, 13, dia 13 de novembro, 6 ministros do Supremo Tribunal Federal que viajaram para os Estados Unidos não tiveram uma estada tranquila. Isso porque foram hostilizados por bolsonaristas na porta do hotel onde se hospedaram para um evento que abordará liberdade. Acho que abortará seria o termo certo, né? Abortará a liberdade e democracia, né? Abortará a liberdade e a democracia. Centenas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, isso aí não dá para você comprovar. Eu te garanto que com certeza, cara, teve gente ali que não era necessariamente bolsonarista, cara. Ou se então foi bolsonarista, foi de ocasião. É tipo aquela pessoa que votou no Aécio Neves, isso aí naquela eleição, acho que foi em 2014, para impedir que a Dilma fosse reeleita. O pessoal de direita em peso fez isso aí, cara. E todo mundo sabia que o Aécio não era de direita. Aí, bom, centenas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, inconformados com a derrota nas eleições, fizeram não apenas isso aí. Não apenas isso. Fizeram vigília no local. Entre muitas palavras de baixo calão, o cara tá xingando. Eles acusaram os representantes do STF de serem golpistas e ditadores. Não estão sendo ditadores, né? Não estão sendo. Tem gente aí sendo presa porque falou mal do Voldemort, do Xandão, em uma conversa de bar, cara, na mesa do bar. O ministro Luiz Roberto Barroso chegou a ser atacado por uma mulher ao caminhar na rua. Você não vai roubar o nosso país, esbravejou a mulher, que recebeu um "não seja grosseira" em resposta. O episódio viralizou nas redes sociais. O "perdeu mané" não foi grosseiro. O "perdeu mané" dito por um cara não foi grosseiro, né? Não havia sido grosseiro. O encontro do qual os iluministros, farão parte é promovido pelo grupo Lead Brasil Conference, empresa do ex-governador de São Paulo João Botox, João Dória, e será realizado nesta segunda-feira 14 e na terça-feira 15. Já foi, então. A conferência contará com a participação dos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. O Lewandowski, ele protagonizou uma situação aí, isso aí foi anos atrás também, quando ele prendeu um cara, isso aí que foi dentro de um avião, né? O cara, ele falou que o Supremo era uma vergonha, né? Aí o velho lá perguntou se ele queria ser preso, e acabou sendo preso, né? Além de Carlos Aires Brito, Antônio Anastasia, quem é de Minas Gerais conhece muito bem o cara, e Michel Temer. Aí aqui tem diversos vídeos. Foi só isso aí. Aí você pega, cara, que esse pessoal aí do Grupo UOL, da Globo, cara, eles só estão assim porque o canhão não se votou contra eles ainda. Eu sei que teve um editorial aí, cara, não lembro, eu sinceramente não lembro do jornal, que havia questionado justamente esses mandos e desmandos aí do STF, cara. Eu realmente não lembro, eu sei que foi um jornal da grande mídia. Foi um da grande mídia. Porém, não adianta você fazer esse tipo de coisa se você endossa
prisão de bolsonaristas, prisão de pessoas que estão falando mal do Voldemort numa mesa de bar, cara. Você apoia isso aí? Prisão? Apoia o cara ter uma ficha na polícia por conta disso aí? Por conta de que o sujeito falou mal do Zeus ali no bar? Aí, então, para finalizar esse papo aí, porque não tenho muita coisa para falar mais, cara, não dá pra assim, essa mesma mídia aí tá enchendo o saco da atriz Cássia Kiss. A Cássia Kiss, como todo mundo sabe, é atriz global. Ela falou que vai sair depois de fechar essa novela aí das 9 aí, essa travessia, onde ela inclusive faz uma boa personagem ali, né? Eu vi alguns capítulos, ela faz uma personagem lá chamada Cidália. Como a gente esperava, muito bem interpretada essa personagem aí. Aí então eu vi que o próprio grupo UOL Folha tá cascando, isso aí não é o termo certo. Tá o que? Falando mal dela pra caramba, cara. O pessoal tá pegando no pé dela, isso aí a partir das declarações que ela deu consideradas homofóbicas, né? E eles estão lembrando isso aí a cada matéria em que tem de falar sobre ela. Sempre, a Cássia Kiss e aquela pessoa que fez aquela... Pô, meu irmão, sabe? Como se fosse uma novata. Ela tem mais de o quê? Eu acho que tem uns 35 anos de Rede Globo. E só porque ela teceu algumas declarações aí que eu... Cara, pelo que eu vi, não tem absolutamente nada a ver de ódio contra os gays, cara. Não tem absolutamente nada a ver. Mesmo assim, por isso, o pessoal acaba tratando ela como se fosse lixo. Ela participou de alguns protestos antidemocráticos, mas, cara, as próprias Forças Armadas deixaram claro que não tinha absolutamente nada de mal em tais protestos. As passeatas aí contestando o resultado das eleições, cara. Eles próprios falaram que não teve absolutamente nada de mal. Aí tá com essa situação agora. Mas enfim, você pega aqui, eu vou repetir aqui para fechar logo. Você pega aqui o Burroso, você pega aqui o Xandão, pega aqui a Carmen Lúcia. Esse pessoal só age como age, cara, porque eles sabem muito bem que o povo brasileiro não vai dar cabo deles. Vai ao menos tentar fazer isso. Porque eu acho que se fosse um país onde o povo seria mais sangue nos olhos, já teriam sofrido um atentado aí, cara. Certo? O Burroso, do alto da sua sapiência, do alto do seu poder, vem falar, perdeu, mano, uma mola. O senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Não faz isso não, senhor. Ai, ai!